pessoa mágica! Bem-vinda a mais um mini curso de magia. E hoje eu vou falar de um assunto que talvez não seja muito conhecido e que muita gente deve ter muito medo, que é o voodoo. Então, para você que tem medo, para você que nunca ouviu falar muito além do que os filmes já passam, eu vou contar para você como é que foi um pouquinho da minha jornada com o voodoo. O que eu conhecia era o mesmo que você. O que os filmes de terror me mostravam. Os filmes de terror me mostravam que o voodoo era uma religião do mal, que invocava demônios, que criava zumbis, que espetava bonequinhos dos seus inimigos para que eles sentissem dores atrozes. Ou seja, era uma visão completamente equivocada. Se você acredita nisso, meu amigo, você deve acreditar também que bruxas voam em vassouras, comem criancinhas e todo tipo de fake news. Sim, a fake news não é um privilégio da nossa época. É uma coisa que sempre existiu e sempre foi uma ferramenta para você denegrir imagem de outras pessoas, povos e culturas que você não queria que a verdade, digamos assim, criasse simpatia com elas. E foi exatamente o caso do voodoo. O voodoo, que é a religião oficial do Haiti, ele era a religião dos escravizados. E a França lutou muito com o Haiti. O Haiti foi o primeiro e único país que conseguiu se libertar da escravidão por conta própria. Não foi ninguém lá assinar uma lei dizendo sim, vocês estão livres porque nós já exploramos demais vocês. Não, eles criaram rebeliões e rebeliões e rebeliões e essas rebeliões foram montadas, foram arquitetadas através da organização de religião que eles tinham. Então era a religião voodoo que fez com que eles se unissem e fizessem esse movimento de libertação. E a liberdade deles tinha um propósito, digamos, espiritual, porque para a cosmogonia voodoo, o homem tem que ser livre, ele é essencialmente livre. Então, se você é escravizado, você não está de acordo com as leis do seu Deus. Então, eles acabavam se sentindo assim, tipo assim, não é ético a gente ser escravizado. Então, eles lutaram contra isso. O problema é que a França, como colonizadora, e como todos os colonizadores, ela foi extremamente cruel e ela praticamente destruiu o Haiti, ela sugou tudo que tinha aqui para sugar e eles brigaram por anos, décadas, e quando finalmente eles deixaram aquele país, eles avisaram para os outros, Portugal, Inglaterra, que aquele país se libertou sozinho. E se os outros soubessem, olha o perigo, que inspiração eles seriam. Então, não, ninguém pode se aproximar do Haiti, ninguém pode saber o que aconteceu ou acontece no Haiti. Então, vamos dizer que os haitianos, os negros, eles são violentos, eles são agressivos, eles são monstruosos e eles têm uma religião do mal, uma religião que cultua demônios e faz todas essas coisas horríveis. E isso criou todo um medo do Haiti, de que era um lugar extremamente violento e tudo mais. É claro, tinha violência, como tem em qualquer outro lugar, mas a ideia que eles tiveram era denegrir o máximo aquela imagem para que não se soubesse o que aconteceu no Haiti. E também foi proibido foi proibida qualquer tipo de ajuda para o Haiti. Então, nenhum país poderia chegar lá para ajudar. Foi só muito tempo depois que, vivendo na pobreza e com todas as dificuldades, que outras pessoas começaram a ir para o Haiti, começaram a conhecer a realidade e começaram a trazer para o mundo aqui fora o que realmente aconteceu e acontece no Haiti. Então, o voodoo ele tem uma raiz muito forte ali. E aí você já para pensar que muito do que a gente viu e ouviu do voodoo nos filmes foi um eco das fake news que foram criadas para que não se soubesse o que acontecia lá. E aí, na minha história, em algum momento, eu sempre gostei muito de magia, eu sempre gostei muito de cultura, de história. Eu vi um livro muito interessante, a capa muito interessante, que era sobre o voodoo haitiano e era, na verdade, uma tese de faculdade. Então, era um texto muito embasado, muito interessante, escrito por um haitiano. Então, eu comprei aquele livro, li, e esse livro, ele
me abriu muitos olhos para a maravilha que era a religião do voodoo, que tem sim um laço, tem um parentesco com as nossas religiões de matriz africana, mas tem uma cosmogonia muito própria, tem entidades muito próprias, muito pessoais, muito peculiares. Então eu comecei a me apaixonar por aquele novo tipo de magia. E aí eu fui fazer um workshop sobre voodoo lá em São Paulo. E na véspera eu sempre gosto muito de estudar as coisas, mesmo que eu saiba de cor, que eu já tenha dado milhares de aulas, eu gosto de estudar mais. E estudando um pouco mais sobre aquilo, eu fui dormir. E quando eu dormi, eu saí do corpo, tive uma viagem astral. E nessa viagem astral, engraçado, nesse livro falava das famílias, né, dos Loa, e as famílias dos Loa, eu tinha uma que eu tinha muito medo, que era dos Guedê, que é justamente a família dos Loa de cemitério. Então eu tinha medo, gente. O que eu posso fazer? Eu tinha um pouco de medo, tenho medo de fantasma. E aí, justamente, quando eu fui para fora do corpo, eu fui para um lugar muito interessante que tinha uma área ao ar livre, que era uma noite muito estrelada, com uma lua muito bonita, e tinha uma espécie de barracão, acho que seria a palavra, com teto bem alto, ele era bem amplo, que tinha mesa com comidas, como se fosse uma festa. E nessa festa tinha vários loá com roupas tinham muitos com roupas brancas, mas tinham muitos com aquelas roupas que pareciam fraque, roxo, com preto, com os rostos pintados, alguns não, outros sim, com cartolas, e eles riam, e eles brincavam, e eles bebiam, e eu estava lá no meio me divertindo muito. Nessas viagens astrais, às vezes, geralmente eu uso um tipo de roupa que é bem simplesinha, é um vestidinho branco, de alcinho, então de babadinho, uma coisa meio ciganinha, mas é um vestido simples. Eu estava justamente com um vestido desses e me divertindo muito e ouvindo, e eles me recebendo muito bem, me dando comida, e tinha batuque de tambores, e aquilo, quando eu acordei tão energizada e tão feliz por aquela recepção, porque eles estavam muito felizes por serem reconhecidos de uma maneira bonita, de uma maneira realista e não de uma maneira de filme de terror. Eu achei aquilo fantástico e a partir dali eu me tornei uma grande fã do voodoo, continuei estudando, pratico de vez em quando, e os resultados são bons, são interessantes. Os loá, eles são muito... Eles não são assustadores, tá? Eles são bem, mesmo de cemitério, eles são bem interessantes. E os mesmos loá de cemitério que cuidam dos mortos, porque nós vamos morrer, gente, nós precisamos de alguém que nos guie, que nos ajude nesse lado, nesse momento do outro lado. Eles também cuidam dos nascimentos e cuidam das crianças até os 7 anos. Então, imagina só que interessante, quem cuida da morte também cuida da vida, porque o que está em cima é como o que está embaixo para os milagres de uma só coisa. E a partir dali, como eu falei, o meu caminho no voodoo, ele nunca parou. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Haiti, de ir ao Haiti. Nunca rolou, nunca aconteceu, mas eu acho que um dia pode acontecer. Mas até lá eu vou trabalhando na magia, no astral e nos estudos. Mas aí você pode perguntar, mas Ed, por que eu ia querer praticar o voodoo? Olha, eu acredito que todo tipo de magia, com todo tipo de conhecimento, agrega ao conhecimento que você já tem. Então, às vezes você fala, não, isso não me interessa, eu não quero saber isso, mas quando você vai estudar aquilo e você encontra um eco, você encontra um paralelo e um complemento ao que você já conhece, aquilo se torna mais rico. É como se você tivesse mais camadas de um mesmo assunto. Então eu acredito que se você curte não só o tema, mas o tema magia, você vai se beneficiar muito em conhecer os loá, que são as entidades, os espíritos, os ancestrais que trabalham com quem faz o voodoo. E a magia do voodoo, ela acaba sendo muito interessante por ser prática e ao mesmo tempo ser muito... A cosmogonia deles é muito rica, eu já falei sobre isso, e aqueles vevés, que são aqueles símbolos, aqueles desenhos bonitos e intrincados que representam cada loá, tem muita semelhança, assim, tem a mesma função, por exemplo, de yantras. Então nós temos a mesma função, só que em outra cultura. E eles
usam todo tipo de material. Então, por exemplo, oferendas no vodu, todas as oferendas do vodu levam bolo, você acredita? Mesmo se você for fazer uma oferenda para um loa da família Petro, que é uma família que é considerada mais agressiva, não são loás que eu costumo trabalhar, mas você pensa assim, poxa, mas esse loá, ele, por exemplo, é um loá agressivo que trabalha sei lá, para matar seus inimigos, e você está oferecendo bolo para ele? Como pode? Porque o bolo, ele não é uma coisa muito comum no Haiti para uma oferenda, porque é um país ainda vivendo em pobreza, ainda vivendo em extrema dificuldade. Então, quando você oferece uma fatia de bolo que seja, ou um bolo para uma entidade, você está fazendo uma coisa fantástica, você está dando uma coisa fantástica. Lembrando que tudo que é consumido, tudo que é ofertado para as divindades, elas são consumidas pela população local, pelo povo local, pelas pessoas que estão ali participando e compartilhando daquele momento ritualístico. Então, existe, porque comida encantada é a coisa mais gostosa do mundo, né? Então, imagina você poder oferecer bolo para qualquer entidade. Mas as ofertas e as magias, elas têm todo tipo de material. E são materiais acessíveis, são materiais simples. E o voodoo, ele tem uma conexão interessante com o Brasil. Eu comecei a acessar mais o voodoo e a levar o voodoo para os meus alunos nos workshops de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, justamente quando o Brasil abriu os braços e começou a receber haitianos para trabalhar, para viverem aqui, porque lá estava muito difícil. Então, muitos, claro, trouxeram a sua religião, a sua riqueza e passaram vem junto, né? Os loás vêm todos com eles, e eu acho que tem muito a ver a gente estar trabalhando com o voodoo no momento em que a gente precisa de conexão com a terra, com os elementos da natureza, com os nossos ancestrais, com os antepassados, com o passado como uma base da onde a gente veio e para onde a gente tem que olhar se a gente quer saber como vai ser e como vai criar o nosso próprio futuro. Então, se você tiver a fim de saber mais sobre o voodoo, fica comigo, tem mais 2 aulas sobre esse tema, e nas próximas aulas eu vou falar sobre as práticas do voodoo, o que você pode conquistar, os tipos de magia que você pode fazer pelo voodoo, e as famílias, né, os loá, que podem te ajudar a ter equilíbrio, saúde, mais energia, conquistar uma pessoa amada, curar seu coração, ter cura, né, de alguma doença, e é claro também ter prosperidade. Eu acho isso bem legal. E uma coisa que você pode me perguntar, mas Ed, como é que eles podem trabalhar com prosperidade sendo loá de uma terra que vive neste momento, num momento de pobreza, de escassez? Pare para pensar. Eles fazem o que pode naquele povo que tem aquele karma, que tem aquele momento de vida. Mas se eles forem ajudar alguém que já tem outro momento de vida, outra base e outros recursos, eles já conseguem fazer muito mais. Então, espero que você fique comigo para as próximas aulas. Um super beijo e mua! Se você tiver alguma curiosidade, se você tiver... Me diz como é que você ouviu falar do voodoo pela primeira vez e se você também tinha medo. E é claro, já vou deixar, antes de dar tchau, deixa eu deixar já uma dica. Veja o filme The Serpent and the Rainbow, que seria, aqui no Brasil, A Maldição dos Mortos-Vivos, mas é um filme excepcional, baseado num livro incrível, que conta uma história verdadeira sobre o voodoo, sobre zumbis e sobre a libertação daquele povo de um governo tirando através da magia também. Beijo, até a próxima.